Quero apresentar agora o Dr. Zenon Lotufo. É um amigo de longa data, né? E alguém muito especial. A gente eu tive o prazer de participar de alguns cursos que ele organizou do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. E ele vai estar falando para a gente, principalmente, sobre Viktor Frankl, o criador da logoterapia, ou a terapia do sentido da vida. Então, vai ser alguma coisa muito rica, onde vamos aprender muito. Muito obrigada pela sua vinda, e a palavra é sua. É um prazer estar aqui com vocês, que fazem um trabalho tão interessante e tão importante, que é esse de capelania, especialmente esse lado dos cuidados paliativos. Então, agradeço o convite da Eleni para tratar de um assunto do qual eu gosto muito, são essas ideias desse Viktor Frankl, esse psiquiatra austríaco, que criou uma corrente muito importante de terapia, que é a chamada logoterapia. Quem é daí que já teve contato, já leu algum dos livros do Frankl? São poucos ainda, né? É um livro que vale a pena ler. Ele tem vários livros, inclusive traduzidos para o português. Mas o que é mais lido e mais divulgado, tem sido há muito tempo um tipo de um best-seller no mundo inteiro, é esse que se chama Em Busca de Sentido. Nesse livro, cujo subtítulo é Um Psicólogo no Campo de Concentração, o Frankl conta sobre a experiência dele durante vários anos nos piores campos de concentração nazista e como ele viveu esses momentos de uma forma em que, apesar de toda aquela situação horrível, ele conseguiu crescer e fazer alguma coisa de importante, exatamente na linha do que ele depois desenvolveu mais, que é a questão de encontrar sentido naquilo que estava fazendo. Então, vamos lá mostrar alguma coisa para vocês, uma foto do Viktor Frankl. Ele esteve aqui no Brasil 2 vezes e eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Aqui eu estou indo. Então, aqui nós estamos de trás para frente. Essa é uma foto do Viktor Frankl quando esteve aqui no Brasil junto com a esposa. E já faz um bocado de tempo, eu não me lembro quanto, né? Mas vocês vão ver na foto seguinte. Vocês veem que faz aí mais de 2 anos essa foto, né? Se não me engano, ele esteve em 2 ocasiões aqui, uma delas lá em Porto Alegre, num congresso em que foi criada a Associação Brasileira de Logoterapia. E depois ele esteve, numa outra ocasião, no Rio de Janeiro, também num encontro grande que houve lá. E eu acho que isso aí foi já no Rio de Janeiro. Eu vou tratar de alguns pontos assim, eu não sei se vamos deixar espaço para pergunta, está previsto isso? Bom, se sobrar tempo, a gente abre aí para vocês, se quiserem aprofundar alguma coisa relativa a isso que a gente está falando, porque o assunto é bem amplo. O Viktor Frankl tem uma porção de livros, e essa ideia do legado da logoterapia, ela me sugere, eu acho que isso também estava na cabeça de quem propôs o tema, que um legado vai se ampliando, né? Então, um autor escreve uma porção de livros e deixa isso como a gente chama uma herança, né? Um legado, e normalmente as pessoas que vão atrás dele vão ampliando isso. De modo que nessa coleção, que interessante, é uma coleção de livros publicados por uma editora católica grande, que é a Editora Vozes, e com a editora luterana, a editora sinodal, lá do Rio Grande do Sul. E essa coleção, ela tem pelo menos uma dúzia de livros,
fora outros que já foram publicados mais recentemente por outras editoras. Então, o legado dele é bastante grande. Vamos ver se eu consigo pegar pontos que mais interessariam, que seriam mais importantes para vocês no tipo de atividade que fazem nessa linha de capelania. Quando perguntam para o Viktor Frankl, como é que perguntavam, né? Ele faleceu faz aí uns 15 anos, quando perguntavam como é que ele definiria essa questão da logoterapia, primeiro que é interessante salientar que a palavra logo, ela tem uma porção de sentidos diferentes. Na Bíblia nós vemos Jesus colocado como o logo de Deus, né, como a palavra de Deus, e nesse caso ele usa a palavra logo no sentido de sentido. É uma terapia centrada no sentido. E baseada na ideia de que um dos fatores mais importantes em termos de motivação da nossa vida é o fato de a gente encontrar sentido naquilo que está fazendo, encontrar sentido na vida. E o contrário disso seria uma fonte de muitos problemas, muitas neuroses, do que ele chama, inclusive, de vazio existencial. A vida passa a ser vazia. E é um ponto que eu gosto de tratar, mas não vamos entrar aqui, porque isso nos leva longe, é que a nossa cultura, ela oferece uma porção de pseudosentidos. A pessoa começa, para preencher esse vazio de sentido, a procurar uma porção de outras coisas que, no fim da história, se revelam totalmente insatisfatórias, que elas não cumprem aquela expectativa que aparentemente estão prometendo. E quando eu falo nisso, eu sempre me lembro dos versículos 1 e 2 do livro de Isaías, que é uma passagem muito interessante, que diz: por que vocês gastam dinheiro por aquilo que não alimenta? Vinde comprar e comer sem dinheiro e sem preço, leite, mel. Essa é uma passagem que se aplica muito a essa ideia das pessoas ficarem buscando coisas que não estão alimentando. E a ideia é que apenas quando você está fazendo algo que realmente dá sentido à sua vida, isso vai satisfazer realmente. E outra coisa que ele acrescenta com relação ao sentido, a logoterapia, essa ideia de que ela está voltada para o futuro. E assim de cara, vale a pena colocar um ponto que nós precisamos refletir com cuidado, porque vocês estão falando de cuidados paliativos, ou seja, de pessoas em que o futuro se apresenta ou inexistente ou escuro, né? Como é que a gente pode trabalhar essa ideia de encontrar sentido em situações como essa? O Viktor Frankl, ele tem uma colocação, mas eu já vou avisando para vocês que a gente precisa ser muito criativo ao pensar em encontrar sentido em situações em que é muito difícil que ele esteja presente. Parece que o futuro, ele não passa de uma barreira grande que está ali na frente da pessoa. Então, eu vou passando por algumas das ideias que são importantes dentro da logoterapia. Um deles é que a origem dos transtornos mentais, ela é dividida pelo Viktor Frankl em 3 categorias diferentes. A primeira delas seria esses somatógenos, quer dizer, eles se originam no soma, que é o aspecto físico da pessoa, né? E o sujeito pode ter problemas que mexem com a saúde mental, né? Cria transtornos mentais de origens que seriam puramente orgânicas, do organismo. Então, por exemplo, desequilíbrios hormonais podem causar problemas de transtornos mentais, ou envenenamentos. Há uma série de substâncias que podem produzir transtornos mentais sérios através de intoxicação. Depois você teria os transtornos psicógenos, cuja origem está
em experiências negativas da pessoa. Crianças que foram abandonadas, que passaram por traumas da infância e outros traumas que a gente vai passando pela vida e que mexem muito com o psicológico, criam conflitos psicológicos, etc. Mas aí, a isso, que normalmente há as duas primeiras categorias, é que a maior parte das formas de terapia que a gente encontra tratam. Mas o Frankl diz, não, mas existem problemas que ele chama de noógenos, que vem da palavra grega nous, e que ele traduz como sentido. Quer dizer, são problemas que aparecem exatamente por essa falta de sentido, essa sensação da vida não ter sentido. Esses problemas, eles às vezes não aparecem nos consultórios, no aconselhamento, etc., mas eles são colocados assim. Uma vez o Viktor Frankl atendeu uma pessoa, ele era um diplomata, e então ele dá como exemplo esse caso, em que o sujeito estava muito mal psicologicamente, infeliz, e depressivo e tal, e fazia anos que ele fazia um outro tipo qualquer de terapia, e não se resolvia. Não, achavam que era um problema da infância, ele se queixava das coisas que ele fazia para o governo do país dele, então interpretavam isso como uma reação ao pai. Mas o que acontecia é que ele estava o tempo inteirinho tomando medidas e representando um governo no qual ele não acreditava. Quer dizer, ele, como funcionário desse governo, ele tinha que apresentar certas ideias, possivelmente uma opção de mentiras, e isso fazia muito mal. E aí o Frankl, ouvindo isso, diz, olha, você está fazendo uma coisa na qual você não encontra sentido nenhum. Então, nós temos aí um tipo de neurose noógena. Né? E sugeriu, perguntou a ele se ele teria condições de mudar a carreira. E ele diz, olha, com uns arranjos aqui e ali dá para fazer. Mudou a carreira e em pouco tempo desapareceu a tal da neurose, que era criada por isso. Ele está fazendo uma coisa na qual ele não acredita, não dá sentido, ele deve se sentir até envergonhado, culpado de estar falando coisas que contrariavam os próprios valores dele. E eu atendi uma pessoa muito interessante, que é muito parecido com isso. Ele também estava passando há bastante tempo por depressão, tomando medicamentos, etc., e não se resolvia. E ele era presbítero de uma igreja e trabalhava para uma estatal como advogado. E defendendo essa estatal, que tem, pela lei, uma pessoa qualquer que foi prejudicada pela estatal, fizeram lá uma obra qualquer, a casa da pessoa foi abalada. Eu ouvi uma vez um comentário de engenheiros, um grupo de engenheiros da mesma estatal, comentando e dando risada, que ele tinha visto um caso de uma senhora, já de uma certa idade, que morava numa casa bem simples e que ficava abaixo do nível da rua. E houve um estouro do esgoto, e o esgoto entrou todo dentro da casa da mulher. E então eles dando risada, dizem, ela só pediu uma indenização pequena e tal, para resolver lá algumas coisas, quando a casa dela ficou com um palmo de esgoto, né, durante não sei quanto tempo, achando isso engraçado. Mas o problema é que o advogado que está defendendo a empresa, ele tem que, por lei, existe uma lei estatal, em que tem que ir até as últimas instâncias defendendo a estatal em coisas absurdas, que você está vendo, como é que vai prejudicar uma pessoa simples, né, que já tem uma vida difícil, e vai levando assim recurso para cá e para lá para espichar a coisa, em vez de resolver na hora. Então ele se sentia muito mal com isso, de diariamente estar defendendo a estatal contra pessoas que ele via que tinham toda a razão naquilo que estavam pedindo. Bom, nesse caso, ele conseguiu, depois de conversarmos a respeito, há uma mudança dentro do próprio trabalho que ele fazia, da própria empresa, mas para uma outra atividade em que ele não se sentia culpado e fazendo coisas que a gente pode dizer assim, não apenas eram vazias de sentido, mas era uma coisa que fazia ele se sentir muito mal.
né? Fazer um negócio totalmente contrário aos valores dele. E aí você tem uma série de problemas que são muito comuns hoje. As pessoas estão fazendo coisas nas quais não acreditam e, às vezes, tem que sustentar uma família, tem que ganhar o pão de cada dia e, no entanto, fazendo coisas que podem ser, vamos dizer, na melhor das hipóteses, sem sentido, né? Trabalhos vazios, que é muito ruim também. Você está fazendo uma coisa que você... às vezes repetitiva, você não vê nenhum progresso, nem sabe direito o que está fazendo. Mas, às vezes, pior ainda. Quer dizer, a pessoa está representando uma empresa e tem que vender um produto que ele sabe que é ruim e, no entanto, não tem outra coisa para fazer e ele, então, empurra aqueles produtos para as pessoas, sabendo que aquilo vai fazer mal. Eu fico pensando assim, alguém que trabalhe, por exemplo, na indústria do tabaco, né? Diariamente lá, sabendo que aquela coisa está fazendo mal, está matando gente, é um problema sério do ponto de vista de saúde humana, e, no entanto, ele está lá fazendo aquilo e, às vezes, vendendo, entregando, e por aí afora. Bom, há duas coisas interessantes com relação às técnicas. Eu acho que eu pulei coisa aqui, deixa eu ver. O Viktor Frankl fala de duas formas, de duas técnicas que pertencem à logoterapia. A primeira delas, eu pessoalmente não vejo assim muita ligação. É uma coisa interessante, é útil, mas que não tem lá muita integração com a ideia geral da logoterapia. Mas se chama, como vocês estão vendo, intenção paradoxal. O que é a intenção paradoxal? Ela é útil em situações assim. Há pessoas que se ruborizam demais em público, qualquer coisa fica vermelha, né? Alguém daí fica vermelho assim facilmente? Não? Se fica vermelho e acha isso uma coisa muito ruim, muito pesada, ela vai lutar para não ficar vermelha. E vai ficar pensando lá, preciso evitar, caramba, não posso ficar vermelho. Quanto mais diz não posso ficar vermelho, o que vai acontecer? Vai ficar mais vermelho, né? Tem a história do fulano que gaguejava, e quanto mais nervoso a gente fica, mais gagueja, né? E aí perguntaram lá para o fulano, escuta, você gagueja sempre? Ele disse, não, só quando eu falo. Mas tem o caso que o próprio Frankl conta do garoto que ele perguntou isso, não é? Você a vida inteira gaguejou? Ele disse, a vida inteira. Mas só uma vez que eu não gaguejei, que eu era menino, e eu roubei umas frutas lá de uma carrocinha e tal, e me pegaram. E eu, então, para mostrar que eu era um coitadinho, gaguinho, comecei a tentar gaguejar, e foi a única vez na vida que eu não gaguejei. E o Frankl usa isso exatamente como elemento da tal da técnica. A intenção paradoxal é você dizer para você mesmo, olha, eu vou mostrar como é que se gagueja, né? Vou mostrar quem é que fica mais vermelho aqui nessa cidade, né? Ficar vermelho para valer. Existe um problema nessa questão dessa intenção paradoxal, que em certas circunstâncias ela funciona bem. Eu atendi várias pessoas, por exemplo, que não eram capazes de assinar, de escrever alguma coisa na frente de... Por exemplo, um deles era um dono de um hospital, médico, e ele não conseguia escrever uma receita na frente até de um boy, quer dizer, de qualquer pessoa. Um outro que eu atendi, um tempo que eu morava lá em Santos, e ele andava com o meu cartão no bolso. Depois ele me explicou, é porque eu vou lá no banco e vou assinar um negócio na frente do caixa e vou começar a tremer. Aí todo mundo vai pensar que eu estou tentando dar um golpe para estar tremendo assim. Então eu já estou com o seu cartão dizendo, não, aqui eu estou fazendo terapia e tal, eu tenho esse problema. Né? Mas é terrível, a pessoa sofre muito com isso, e é uma ansiedade que a gente chama de antecipatória. Não é? Só de pensar em passar por uma situação dessas, já faz um mal danado, a pessoa se sente mal, ansiosa e tal. E um ponto importante é que, quando a gente tem um problema desse tipo, precisa primeiro
pôr na cabeça de que aquilo não tem importância. Quer dizer, o problema é eu tremer dentro daquilo, exagerar, né, achar que é vergonhoso, alguma coisa assim. Porque se eu não pus na cabeça de que isso não tem importância, é muito difícil que funcione essa intenção paradoxal. Uma vez, nesse congresso que houve lá em Porto Alegre, e no qual o Victor Frankl esteve presente, veio uma comissão grande da Argentina, uma opção de gente de lá. E uma dessas pessoas era a irmã do presidente daquela época, o presidente Alfonsín, e ela estava fazendo formação em logoterapia e tal, e tinha muito medo de viajar de avião. Então, começaram a sugerir a ela que usasse essa coisa assim da intenção paradoxal, né? Então, dizendo, não, vou ficar com medo mesmo, vou ficar com medo para valer e tal. E a mulher quase teve um troço dentro do avião. Porque não se lidou com o aspecto cognitivo do perigo que estava correndo. Então, se você acredita que é vergonhoso, por exemplo, tremer tomando café, e isso é muito comum, né? Pessoas que têm isso, ela não vai parar de tremer, usando essas coisas assim, vou tremer mesmo, vou tremer para valer e tal. Ao contrário, tu treme mesmo e aí fica pior, né? Então, precisa convencer, isso abrindo assim um parênteses, é impressionante a quantidade de gente que acho que os terapeutas em geral atendem com problemas de vergonha. E a vergonha, ela pode ter até uma função social, né, que as pessoas que não têm vergonha estão lá no Congresso, né? Dizem e fazem os maiores absurdos e aquela cara de pau, né? Uma coisa assim. É perigoso lidar com gente que não sente vergonha. As pessoas que se ruborizam assim são mais confiáveis, porque você sabe que elas não escondem os sentimentos, então é uma vantagem, entre aspas, né? Que ser mais confiável. Os homens gostam mais das mulheres que se ruborizam. Isso é um fato, isso embeleza o rosto da mulher. Eu não sei se vice-versa também, mas há estudos com relação à mulher. Tanto que agora não se usa mais, né? Passar rouge. Mas era uma forma, o blush. Mas era uma forma que atrai os homens, o fato da face vermelha. A gente sabe disso, né? Bom, mas o problema sério é que essa vergonha que leva as pessoas aos consultórios são vergonhas que atrapalham demais a vida da pessoa. Tanto que tem um livro bom sobre isso, que diz, curando a vergonha que impede de viver. Porque impede de viver mesmo. A vida fica muito diminuída, muito restrita por causa disso. E, então, convencer a pessoa de que a vergonha é uma construção, muitas vezes, muito falsa do mundo que a gente vive. E em outras épocas, quando você olha assim, coisas que causavam vergonha aos nossos antepassados, a gente dá risada e tal, mas há uma série de coisas hoje em que a pessoa sente muita vergonha, e quando você analisa isso mais de perto, diz, mas espera um pouquinho, por que eu vou sentir vergonha de uma coisa que está na cabeça dos outros? Né? Criado pela sociedade em que a gente vive. Por exemplo, é uma grande vergonha para a maior parte das pessoas, e eu acho que muitos de nós já sentimos isso, ficar desempregado e passar um tempo, não é, sem dinheiro, enfim, sem o trabalho, etc. E para um certo número de pessoas, isso é uma coisa horrorosa, essa vergonha de estar sem emprego, né? E estar dependendo, às vezes, financeiramente de outros, é uma coisa muito pesada. Agora, se você pensa isso do ponto de vista mais racional, por que há de haver vergonha? Se está havendo lá uma crise, está havendo um problema, o que você fez de errado, propriamente dito, para precisar sentir vergonha? Então, há uma série de situações desse tipo que, quando você analisa mais racionalmente, diz, não, um pouquinho, não há por que ficar envergonhado nessa situação. Isso levaria a gente longe, né? Agora, há uma outra técnica que
faz parte da logoterapia, que é a derreflexão. E a minha impressão é que o Viktor Frankl não explorou, não sei se por falta de tempo, o significado importante dessa ideia de reflexão. Não chegou a aprofundar isso, porque isso, de fato, tem muito a ver com a logoterapia. E a ideia de reflexão é o seguinte: quando você está com a atenção concentrada em alguma coisa que devia fluir normalmente, você está prestando muita atenção naquilo. Vamos pensar assim, eu estou comendo e fico prestando atenção se eu estou mastigando direito a comida. Ela aparece, às vezes, mais ainda na questão do falar. E eu vou citar um exemplo aqui nesse livro, que o Viktor Frankl mesmo coloca, em que a pessoa começa a observar muito alguma coisa que devia ser automática, e isso vai criar um monte de problemas. Perde a fluência que deveria ser normal no falar, né? O Frankl tem um livro que foi publicado em português também, que é especificamente sobre terapia. Eu nem me lembro o nome que deram em português, mas a maior parte do livro trata de problemas sexuais, porque é uma área em que essa questão da reflexão mais cria problemas, porque é alguma coisa natural que deve fluir espontaneamente, não é, como uma pessoa que você quer bem e tal. Agora, se a pessoa começa a ficar preocupada e prestar atenção, no caso do homem, se vai ter uma ereção, no caso da mulher, se vai ter orgasmo, e se está se desempenhando bem, se o outro está gostando ou não está gostando, isso tira toda a naturalidade, a espontaneidade do ato e vai criar problemas. Quer dizer, grande parte dos problemas que aparecem nessa área sexual vem dessa hiperreflexão. Quer dizer, está pensando demais e tentando controlar uma coisa que só funciona bem quando é espontâneo. Nas mais variadas situações, você vê isso acontecer. Você imagine um sujeito que vai bater um pênalti no fim do campeonato, um pênalti importante, etc. Se ele começa a dizer, não, presta atenção onde você vai colocar o pé, onde é que você vai jogar essa bola. Ele pode bater 100 pênaltis no treino e marcar os 100 gols. Mas chega nessa hora, ele começa a prestar muita atenção no que ele vai fazer, a gente já sabe o que acontece, né? Manda a bola lá longe, na mão do goleiro e tal. Então, o Viktor Frankl cita aqui um caso que eu achei interessante comentar. E que está ligado com a questão da graça de Deus. Eu vou ler aqui esse livro, eu tenho um espanhol já meio antigo, mas foi publicado recentemente em português, chama-se Teoria e Terapia das Neuroses. E ele está exatamente falando da aplicação dessa derreflexão em determinadas situações. Aí ele diz assim: conhecemos um caso, o professor Peter, não sei o quê, no qual o paciente neurótico obsessivo costumava observar-se tanto quando falava e pensava que foi invadido pelo temor de que essa sua obsessão de observação o levasse ao falar, ao perder o fio da conversação. O fio da meada, né? Você fica observando muito, e é horrível. Isso eu já passei, tá, dando uma aula, e até sonho, tinha pesadelo com o negócio de perder o fio da meada, né? Eu estou falando, o que eu estou falando, né? Então, uma sensação muito ruim. Mas vem desse fato de a gente ficar preocupado e observando o próprio ato de pensar e de falar. E foi se desenvolvendo uma angústia crescente de expectativa, né? Essa angústia é muito, muito ruim. Se eu espero, ou tenho medo de que vá acontecer aquele problema, de eu perder o fio da meada, já ao pensar que eu vou passar por isso, já começa a criar uma angústia, né? Criar aquele medo danado. E uma crescente angústia de expectativa que chegou a se constituir num verdadeiro handicap para a sua profissão como professor. O paciente pôde ser curado em poucas sessões, de modo que foi posto em condições, por exemplo, de improvisar um discurso diante de um enviado estrangeiro. Vamos nos perguntar, o que motivava a sua obsessão de observação? Era a angústia de perder o controle, de não ser dono de si mesmo, de se deixar levar,
de entregar-se ao seu inconsciente. O inconsciente, para o Viktor Frankl, foi objeto de um livro, foi uma tese de doutorado que ele fez em filosofia. Ele era médico, psiquiatra e também tinha formação em filosofia. E o título do livro, que existe em português, chama-se A Presença Ignorada de Deus. O título original é Deus no Inconsciente. Seria Deus inconsciente, mas dá uma impressão diferente, não é isso que ele queria dizer. Para o Frankl, existe, além do inconsciente freudiano, né, que é causado por repressões e tal, o inconsciente junguiano, que é o inconsciente do Jung, o inconsciente, como é que ele chama? Coletivo, né, que existiria um inconsciente comum a toda a humanidade, que influenciaria de uma forma parecida praticamente todas as pessoas. Ele diz, existe um inconsciente espiritual. E isso é muito importante na ideia do ser humano que ele tem. E como é que é esse inconsciente espiritual? É a área da mente humana que interage com o Espírito de Deus. E ele diz, e por que é inconsciente? No caso das outras formas de se falar de inconsciente, as ideias, memórias, lembranças e sentimentos, etc., eles são reprimidos de forma que eles não podem subir para o consciente, porque machucariam muito a pessoa, causam muito mal-estar, experiências que envergonham, que produzem culpa. E a pessoa vai enterrando aquilo lá no fundo da mente e não entra mais em contato com isso, porque vai machucar, né? Então, daí que vem esse inconsciente mais conhecido da psicanálise. Mas o inconsciente espiritual é curioso, porque é uma ideia que a gente precisa refletir um pouco para ver como é importante. Ele diz, a gente não enxerga, por quê? Porque é você mesmo. Aí ele usa a seguinte comparação, você não enxerga, da mesma forma como o olho não pode se enxergar, porque se o olho estivesse se enxergando, vamos tirar o espelho, né? Que no espelho pode se ver, mas se ele está se enxergando é porque ele está com defeito, porque o olho é para ver fora, não para dentro, não que nem a história lá que o pastor contou, né? Aquele é um caso especial, mas o olho não pode se enxergar. O inconsciente é inconsciente não porque foi reprimida alguma coisa, é porque é você mesmo. É o seu ser mais profundo. Essa é uma outra coisa que é muito importante a gente atentar para esse fato, é que existe em cada ser humano esse ser profundo, criado à imagem e semelhança de Deus, que a gente pode chamar de ser espiritual, que tem a ver com o inconsciente espiritual. Mas ao lado disso, e que nos causa um monte de problemas, é um outro eu, que é construído pelos outros e frequentemente cheio de coisa negativa, nos cobrando, nos perturbando de todo jeito, nos censurando, e de uma forma que é meio absurda, porque não conduz a nada, não melhora nada. A pessoa ficar se censurando porque fez alguma coisa, etc., não liberta, não ajuda, não tem nenhum sentido, mas nós fazemos isso direto. Nós acabamos nos torturando. Há uma frase de uma tragédia grega, uma comédia grega, chamava-se Reauton Timorumenos. Isso quer dizer carrascos de si mesmo. Então, já naquela época, eles estavam percebendo esse fato, como nós somos constantemente carrascos de nós mesmos. Mas tem um autor aí que é muito lido nessa área espiritual, e ele conta um episódio interessante na vida dele, que ele a vida era cheia de problemas, sempre tinha tido muitos problemas e tal, e ele tinha muitas crises de pânico. E num determinado dia, era uma noite até, essa sensação de pânico começou a se avolumar, e é horrível, né? Quem passou por isso diz, olha, não queira passar, porque é uma sensação horrorosa, de angústia, de aperto, a pessoa parece que vai morrer, é horrível. E então aquilo começou a ficar cada vez mais forte e tal, e ele pensou assim, puxa vida, eu não consigo viver comigo mesmo. E nisso estalou alguma coisa lá dentro da cabeça dele, disse, mas espera um pouquinho,
Quem é que não consegue viver com quem? Se tem um que não consegue viver com o outro, tem dois aqui dentro. E um sou eu mesmo, e o outro não. E que aí deu uma paz enorme, ele acordou de manhã bem, e tá aí, diz ele assim, nunca mais eu fui vítima desse tipo de coisa, e cresceu espiritualmente muito em função dessa percepção de que tem um outro que está aqui grudado na gente, que a gente acha que é a gente mesmo, e não é, é uma coisa que foi sendo colocada na cabeça da gente, talvez desde o ventre da mãe. E se libertar disso é um dos grandes degraus do crescimento espiritual. A gente vê muito isso nas experiências de pessoas que passaram, não é, por experiências de crescimento, que eles descrevem de formas diferentes, mas tem a ver com essa percepção de que ou é a carne, ou é, enfim, do jeito que quiser chamar, mas é uma coisa estranha, não faz parte do meu eu real. Esse aí eu não vou levar para o meu destino eterno. Né? É que nem eu tinha um presbítero numa igreja que eu fui pastor, que trabalhava com engenheiros, e dizia assim, sabe que engenheiro não vai para o céu, né? Como não vai para o céu? Não, engenheiro não vai para o céu. Como não vai para o céu? Não vai. Como não vai? Não, o que vai é o miserável do pecador, o engenheiro fica aqui. Você não vai levar diploma, não vai levar nada para lá. Mas esse eu grudado não vai mesmo, porque isso é uma construção estranha a nós, mas nós confundimos com nós mesmos. Tem um autor até que está muito lido hoje, um francês, que começa um livro dele dizendo assim, não somos nós que queremos, são os outros que querem por nós. Isso é um exemplo de que a gente tem um monte de desejos, e inclusive muitos objetivos que a gente põe na frente, que parecem dar sentido e são pseudo-sentidos, mas são os outros que colocaram. E nós passamos a querer porque os outros dizem que nós devemos querer. Então, esse inconsciente que ele fala aqui, é esse inconsciente espiritual, que é essa parte do ser humano que interage com Deus. Então, voltando aqui, era a angústia, o que incomodava, era a angústia de perder o controle e de não ser dono de si mesmo, de se deixar levar, de entregar-se ao seu inconsciente. Temia que, fazendo isso, ia parar no nada, no vazio. A terapêutica, pelo contrário, tinha que pôr o seu empenho em convencê-lo de que o homem, sempre que confie no seu inconsciente espiritual, vai parar nas mãos da graça. O Viktor Frankl era judeu, e é o judeu que que fala de uma forma muito interessante da graça. Eu não conheço outros que coloquem as coisas nesse nível. Então, uma vez que ele confie no inconsciente espiritual, vai parar nas mãos da graça, uma vez que o inconsciente espiritual é, se me permitem dizer, um lugar da graça. O inconsciente espiritual é o lugar onde a graça está à espreita, esperando que o homem caia nas suas mãos. Essa expressão de cair, né, de abandono, de entrega, é um dos elementos mais interessantes e mais importantes da experiência profunda da graça de Deus, que envolve a pessoa, de repente, perceber uma coisa com a qual ela lutou a vida inteira, que ela não precisa ser diferente, não precisa mudar. A essência da graça é muito bem expressa naquele autor, eu acho que muitos de vocês já leram, o Yancey, não é? Philip Yancey. Ele tem aquele livro maravilhoso, A Graça, e ele coloca uma frase lá que resume bem isso. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Mas a pessoa perceber a importância disso e não precisar mudar, mas diz assim, mas eu sou desorganizado, eu sou tímido demais, eu sou violento, eu sou não sei o quê. Você pode mudar, mas não precisa. Não é uma condição para que Deus te ame, porque esse amor é incondicional. E uma coisa que é vista diariamente nos consultórios psicológicos
principalmente de psicólogos cristãos, é que no momento que a pessoa percebe que não precisa mudar, isso a gente vê, claro, também em igrejas, em outros ambientes. Quando percebe que não precisa mudar, fica mais fácil mudar. Quer dizer, é um paradoxo disso, mas a mudança depende da pessoa aceitar a graça de Deus e aceitar o fato de que não precisa mudar. Não precisa ser diferente. Né? Quando a gente começa a pensar, escuta, espera um pouquinho, você não precisa ser 1 milímetro diferente do que você é neste exato momento. Não precisa. Quando nós paramos com o precisa, nós vamos parar na mão da graça, como ele coloca aqui. Não precisa ser diferente. Esse esforço para mudar, que é o que acontece com esse professor que ele coloca, nos leva a um monte de problemas. O esforço só atrapalha aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque é muito importante dentro dessa linha da reflexão, como algo que permite a gente compreender melhor a graça de Deus. Estou apertando errado aqui. Existe um pastor missionário que foi considerado o maior missionário do século passado, a velhice dá esses brancos de vez em quando aqui, espero que não seja Alzheimer, mas Stanley Jones. Stanley Jones esteve aqui no Brasil. Eu era recém-casado, faz mais de 2 anos isso, 55 anos por aí. E eu estive com ele num tipo de um acampamento que ele fez lá em Campos do Jordão. Alguém já leu alguma coisa do Stanley Jones? Já ouviu falar? Ele era um homem muito profundo, muito culto, e tem experiências muito interessantes que ele contava. Mas o Stanley Jones tem um livro de leituras diárias, são 365 leituras, chamado O Caminho. E esse livro me impactou muito, principalmente porque uma das leituras, o título é assim, Pare de Lutar. E na outra página, no dia seguinte, era Concentre-se todo na aceitação. E essa ideia é interessante porque reflete uma experiência profunda de uma mudança assim, muito grande que ocorreu na vida do Stanley Jones. E ele, quando começou a trabalhar lá na Índia, ele ficou muitos anos lá, ele ficou muito doente, não conseguia mais, achou que a vida estava se acabando, e a certa altura, depois de tentar muitos recursos, e descansar, e voltar para os Estados Unidos, e volta para lá, a certa altura ele estava assim esgotado, e ouviu Deus falar com ele, escuta, você vai continuar ou vai desistir? Ele disse, olha como é que eu estou, né? Não tem jeito. Então, você quer parar de lutar e deixar que eu tome conta? Ele disse, Senhor, é para já. E aí ele diz que, de repente, a vida dele mudou completamente. Ele passou vários dias que ele diz, eu não sentia nem o chão por baixo dos meus pés. Ele já era um cristão, um crente, cresceu na igreja, dedicado, mas de repente percebeu o poder da graça, de não precisar lutar. Agora, nós não temos uma palavra adequada para significar isso, o que é parar de lutar, porque, não, então eu vou ficar vendo televisão e Deus que se vire lá para arrumar as coisas para mim, né? Não é isso, é o conflito interno que é o problema. Há muita coisa na vida espiritual que é produzida, interessante, nós não podemos produzir. Pense, por exemplo, em Gálatas 5, no fruto do Espírito. Quando coloca como fruto do Espírito, que com características muito especiais, né? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, são coisas importantes, etc., mas pelas características específicas desse produto do Espírito, não é algo que nós possamos fazer com esforço próprio. Mas nós podemos bloquear a ação do Espírito na nossa vida, e isso não vai aparecer.
E um exemplo disso é uma palavra assim, que sempre me preocupa, a questão da mansidão, que está lá como fruto do Espírito. Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tiago fala da mansidão do Espírito, é uma palavra importante no Novo Testamento. Eu estava escrevendo anotações para essa Bíblia Conselheira, não sei se vocês já viram, que o CPPC produziu, né? E eram 20 psicólogos e psiquiatras cristãos, que isso nós já terminamos, agora está na fase de elaboração do Antigo Testamento. Mas a palavra, aí eu procurei, por alguma razão, na linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje, que é a base dessa Bíblia, a palavra manso sumiu. Não existe a palavra manso e mansidão nessa nova linguagem. E não sei que explicação dariam. Mas uma coisa que eu penso é isso, é uma palavra que ficou tão desvalorizada no nosso mundo que as pessoas não querem ser mansas. Né? Tudo menos isso, senhor, espera aí, né? Deixa eu vou ser pateta dos outros, aí capacho dos outros. Não, mas Jesus foi capacho das pessoas alguma vez? Então, quando ele está dizendo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, ele está falando de uma coisa diferente disso que as pessoas entendem hoje. Mas é um dom, um fruto muito importante do Espírito. E a maior parte das pessoas não quer saber disso. E nós vemos aí pessoas, às vezes líderes, né, etc., que são todos menos mansos e não aceitam isso, e são briguentos, e se orgulham de ser briguentos. Então, essas coisas que aparecem, surgem na nossa vida, depende de que a gente abra espaço para que o Espírito produza. Nós não podemos produzir, mas podemos bloquear. Se eu não quero saber de mansidão, não quero saber de qualquer das coisas de paz, né? Ou às vezes até de alegria. Alegria as pessoas valorizam, mas não essa alegria que é produzida pelo Espírito, né? E a alegria mundana, uma coisa assim, que geralmente não é algo que faça bem. De modo que aprender, né, pôr na cabeça a importância de parar de lutar, é alguma coisa sobre a qual a gente precisa refletir, e essa ideia da reflexão, ela nos ajuda a compreender esse fato. E essa frase eu uso há muitos anos comigo mesmo e procuro transmitir para as outras pessoas, que diante de todos os problemas diários que a gente tem, é muito importante parar com eu não uso mais a palavra lutar, eu uso mais agitação, né? Para com a agitação. O que é agitação? São pensamentos que, se apura direitinho, não são pensamentos. Ou seja, não constroem nada. A gente usa o expremo disfuncionais. Não funcionam, não levam a nada que preste. Mas você pensa na preocupação. Eu tenho que pagar uma conta, não tenho dinheiro, e fico lá, e agora, o que eu vou fazer? Mas que situação? Puxa vida, como é que eu vou acontecer isso? Mas também eu sou um burro de deixar... Você vai perder o sono, vai perder o apetite, se isso se continua, vai entrar em estresse. Quer dizer, é totalmente destrutivo. Mas é a tendência nossa de estar lutando. A pessoa me falou uma coisa que eu não gostei, eu vou falar uma de volta que tem um caráter, no fundo, meio vingativo, mesmo que seja minha esposa, meus filhos, no fundo, ela me desagradou, eu vou desagradar ela também. E leva a que isso? Né? É tipo da agitação que não leva a nada. Então, desde situações assim corriqueiras, até situações mais sérias, que às vezes não tem um jeito, uma fórmula para você resolver aquilo. O caminho é sempre esse, para com a agitação. Deixa que Deus tome conta disso, mas não é no seu lugar, é através de você, né? Em companhia de você. Há uma figura que eu vi num autor muito interessante, que ele compara assim, você imagina alguém num carro, que ele está guiando o carro, está com a mão na direção do carro, ele está acelerando, brecando e tal, né? Mas ao lado dele tem alguém que diz assim, agora você vira à esquerda, depois vira à direita, vai mais devagar, vai na frente. Minha mulher faz isso direto, eu desligo, ela que vai falando e aí eu vou indo, né? Mas é assim que Deus participa da nossa vida, dizendo o que fazer, como fazer, o jeito de fazer, para onde ir. Mas quem está com a mão na direção ocidental somos nós mesmos, né? É uma associação em que Deus está sugerindo para nós, mas nós é que estamos com a mão na massa.
Como é que está a questão do horário? Até às 10? Ah, tem mais 10 minutos. Tá bom. 10 horas não há de ser, né? Bom, falando um pouquinho sobre essa questão de sentido e missão, um dos aspectos mais importantes em termos de estar encontrando sentido na vida pode ser traduzido com a ideia de missão, né? E eu cito aqui esse autor chamado Stephen Covey, que escreveu um livro chamado 7 Hábitos das Pessoas Muito Eficazes. Alguém leu esse livro? Várias pessoas leram. E eu fiquei muito tempo sem ler, porque achava que era desse tipo de instrução, de autoajuda, para o cara que quer ganhar muito dinheiro, passar a perna nos outros e tal. E não é nada disso. Ele já faleceu, um cristão dedicado, e o livro, ele é um livro para o povo, principalmente para pessoas de empresa. Enfim, é um público amplo, mas que tem todo um fundamento cristão. E o Covey, o cerne desse livro, é dizer assim: ninguém pode viver bem se não tiver uma ideia de qual é a missão dele. Então, ele diz, seja um país, seja uma empresa, seja uma igreja, seja uma pessoa, seja uma família, precisa, dizer, escrever mesmo e ter diante dos olhos uma declaração de missão. A ideia de missão é um pouco diferente da ideia de objetivo, que muita gente fala, não, você precisa ter objetivos. Só que o objetivo, em geral, é isso, eu quero ser presidente da empresa, eu quero juntar $1 milhão, eu quero não sei o quê, né? Mas a missão já tira esse foco, porque tem esse sentido de algo que você tem que fazer nesse mundo e que só você pode fazer. É o seu papel, e é cumprindo essa missão que você encontra a plenitude de vida. Não é algo que te força, que vai... Porque às vezes a pessoa pensa em missão e diz, não, espera um pouquinho, de repente Deus me manda ser missionário na Conchinchina, né? Eu não quero... Mas não é isso, é alguma coisa que Deus coloca na nossa consciência e que pode até ter um leque mais amplo de opções. Às vezes as pessoas pensam muito como vontade de Deus, como uma coisa muito estrita, né? Fazer isso aqui. Mas não é isso que a gente encontra na Bíblia. Porque você pega, por exemplo, quando Abrão fala com Ló, vocês conhecem a história, teve aquela briga dos empregados de Ló com Abrão, e Deus tinha chamado Abrão, não, sai da casa da tua parentela, vai para lá, para o lugar que eu vou te mostrar e tal. A gente poderia esperar de Abrão que ele chegasse para Ló e dissesse, olha, está muita briga aí dos nossos empregados, vamos nos separar. Então é o seguinte, Deus me mandou ir para lá, você olha para onde você quiser aqui, porque o meu negócio é aqui. Mas é assim que ele fala? Ele diz para Ló, escolhe você, se você for para cá, eu vou para lá, se você for para lá, eu vou para cá. E a ideia é que eu estou contigo por onde quer que andares, né? Josué 9. Não é porque se andar exatamente onde eu mandar você andar. Não, onde é que você for? Se você for no espírito de serviço, de cumprir uma missão, eu estou com você te abençoando. Então, essa ideia da declaração de missão, ela tem a ver com certos aspectos importantes do papel que nós precisamos desempenhar nesse mundo, levando em conta as outras pessoas. Ele não usa essa expressão nesse livro, mas digamos assim, algo em coerência com o reino de Deus. Então, é uma forma prática da gente estar refletindo sobre essa questão do sentido da vida. E tem um outro fator importante que é colocado aí, eu acho que de uma forma bem oportuna, e que é o seguinte, ele diz, se você não tem em mente qual é a sua missão, e isso não está diante dos seus olhos, você vai perder um tempão para tomar decisões. Quando você tem uma ideia exata da sua missão, isso não resolve qualquer problema assim com um estalo de dedos, mas permite que você resolva, que você tome a decisão de uma forma muito mais coerente, mais rápida, se você tem isso diante dos olhos, a sua missão.
E a missão, que volta e meia as pessoas até perguntam, mas é difícil pensar numa missão e tal. Detalhamento dessa missão, a própria pessoa vai ter que descobrir naquilo, na sua consciência, no que Deus coloca no seu coração, etc. Mas um ponto que é muito importante e que é genérico, digamos assim, para todas as pessoas que buscam seguir a vontade de Deus, é aquilo que Deus fala para Abrão, lá em Gênesis 12, 2, e que ele chama, né, sai da casa da parentela e tal, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e termina dizendo, na tradução Almeida atualizada, que tem traduções diferentes, mas seja uma bênção, se tu uma bênção. Quer dizer, o grande genérico daquilo que dá sentido à vida do cristão é ser uma bênção. E aí você tem um outro elemento ligado a essa de reflexão, porque se eu estou falando aqui, ou em qualquer outra situação, né, que eu estou interagindo com as pessoas, e estou observando todo mundo para ver se estão gostando do que eu estou falando, eu estou prestando atenção em você. Mas prestando atenção no quê? Em mim. E isso tira toda, podíamos dizer assim, até as bênçãos que a gente poderia colher dessa situação, ou da forma como Deus poderia agir. Fica pesado quando eu estou só pensando, prestando atenção no que os outros estão reagindo ao que eu estou falando, né? Mas se eu estou pensando, se eu coloco como propósito, seja uma bênção, seja onde for que você vai, tem pessoas que estão precisando de alguma coisa na qual você pode ser um instrumento de Deus naquele momento, para aquela pessoa, para aquelas pessoas. Então, a ideia de ser uma bênção é o grande fundo da nossa ideia de missão, daquilo que dá sentido à vida. Agora, para terminar, como vocês trabalham nessa situação, né, muitos de vocês trabalham nessa situação de atender pessoas em doentes terminais, né, pessoas que estão nessa situação, a gente diria assim, com pouco futuro, é interessante pensar num aspecto que o Viktor Frankl coloca, e que é o seguinte, ele diz, nós podemos encontrar o sentido no amor. Então, o fato de você amar alguém, de estar vivendo para servir, etc., o próprio... Enfim, a relação com as pessoas, que seja uma relação de intimidade, de amor, é algo que dá sentido à vida. Ou você pode encontrar sentido no trabalho, principalmente se você tem consciência de que o trabalho que você está fazendo é alguma coisa que vai abençoar outras pessoas, né? E não uma coisa qualquer que pode até prejudicar. Então, no trabalho, aquilo que você está se realizando, você pode encontrar sentido. Mas aí ele diz assim, mas quando eu estava lá no campo de concentração, havia pessoas que estavam na fila para entrar naqueles chuveiros, entre aspas, né, que eram as câmaras de gás, e sabiam que iam morrer ali. Como é que a pessoa vai encontrar sentido numa situação dessas? Então, diz ele, existe uma forma de encontrar sentido que é uma posição interior. Então, ele diz assim, havia pessoas que estavam lá caminhando para a câmara de gás, mas recitando salmos, como que dizendo àqueles carrascos, dizendo, vocês podem matar o meu corpo, fazer, enfim, não tenho como escapar disso. Mas aqui dentro, não. Aqui mando eu, aqui manda Deus. De modo que, nessas situações limites, você pode pensar assim, a expectativa de que existe uma outra vida é um elemento importante que pode, para muita gente, dar sentido a esse tipo de situação. Mas a forma como a pessoa encara esses últimos momentos é algo que pode ser encorajador para ela e para os outros que estão por perto, ou uma forma desesperada. De modo que encontrar a pessoa que sabe viver bem, ela acaba sabendo morrer bem também. As coisas estão muito entrosadas, né? Pessoa que não sabe viver, que então tem medo da morte e se desespera por achar que tudo vai acabar, ela permite que esses conflitos interiores, esses medos, etc., tornem esses momentos muito ruins, né?
Mas quanto mais a pessoa pode encontrar uma forma de enfrentar isso que seja abençoadora dela mesma ou dos outros, mais esse momento vai ser, ou pode durar mais ou menos, mas sempre são momentos em que a pessoa encara e vive com sentido. E é o sentido que nós podemos colocar assim, de mesmo nessas situações, ela ser uma bênção. Bom, o nosso tempo acabou, eu acho que o tempo para pergunta, então, se esgotou, né? Mas vocês encontram esses livros do Frankl, eu diria sobretudo esse aqui, que é o Em Busca de Sentido, encontram bastante facilmente, seja em livrarias, seja em sebos, porque foram muitas edições, às vezes a gente encontra barato, e é um livro que vale a pena ler. É interessante a leitura e nos traz muita coisa boa. A pergunta é a seguinte, no livro Em Busca do Sentido, Viktor Frankl usa de uma metáfora para dizer que o sofrimento é como um gás que asfixia a alma das pessoas. Nesse sentido, como pessoas que cuidam de pessoas em cuidados paliativos, de uma maneira bem simples, o senhor já deu algumas pistas para nós hoje do que fazer e do que não fazer para baixar o nível aí desse gás que sufoca, né? Vendo o sofrimento como um gás, tem alguma outra coisa que o senhor gostaria de dizer para nós que é muito importante, especialmente para famílias que acompanham pessoas em situação de muita dor, de muita dificuldade, de muito sofrimento? Da família, você está perguntando? Isso. Que às vezes é mais complicado até para a família do que para quem está, às vezes, em coma, não é? A pessoa nem está mais percebendo. Mas o Viktor Frankl tem um livro que se chama Homo Paciens, é o Homem Sofredor. E eu não sei se isso tem em português, mas acho que tem. E ele fala da importância de encontrar, ele não fala nem de dar sentido, de encontrar sentido no sofrimento. Agora, há uns anos atrás, 2 primos meus, primos irmãos, faleceram em pouca diferença de tempo e mortes muito sofridas, com câncer. Um era um câncer, outro foi uma doença assim também dessas que a pessoa vai definhando e com muito sofrimento. E aí eu fui oficiar o enterro e estava pensando o que a gente vai falar em situação assim, né? E estava me lembrando dessa questão do sentido. E eu acho que, de fato, é uma coisa importante para a família, é o seguinte, qual seria a melhor homenagem, a maior homenagem que a gente poderia fazer com respeito a essa pessoa que morreu? Né? Como você encontrar sentido nisso? E me ocorreu esse fato de que o sentido você encontra usando o sofrimento dele como uma inspiração para você ser uma pessoa melhor. O sentido está em você crescer e você se tornar uma pessoa melhor. Ao lado de uma outra coisa que a gente pode fazer, que você vê pessoas que passaram por grandes tragédias, de encontrar sentido em procurar minorar isso. No mundo, de uma forma geral, eu vou tentar minorar, por exemplo, várias pessoas que eu conheço que foram estudar medicina, porque um deles, foi meu colega, morreu, o pai morreu de câncer, e ele então já entrou na faculdade de medicina para estudar o câncer e se tornar um cancerologista e estudar, pesquisar a doença e procurar curar, etc. Um outro que me passa pela cabeça foi um casal em que o filho foi assassinado, sequestraram a criança, isso faz uns 20, 30 anos já, mas empregados da própria casa sequestraram um menino de 8 anos e acabaram assassinando o menino. E esses pais podiam ficar totalmente desesperados e vingativos, né? E, em vez disso, não, eles criaram uma instituição para lidar com esse tipo de problema, como lidar melhor, enfim, usam o sofrimento de uma forma positiva. E me passa pela cabeça também um caso que eu admiro bastante, é do Nelson Mandela.
Nelson Mandela ficou 25 anos preso nas piores, numa prisão lá na África do Sul, e a gente imagina o fulano, quando é solto, ele querer beber o sangue lá daquele pessoal que tinha aprisionado e, né, tratado tão mal. E o Nelson Mandela sai e diz assim, não, nós temos que agora procurar reconstruir esse país. Vocês viram o filme Invictus? Que mostra bem isso, ia ter o campeonato de futebol, né? de rugby. E o pessoal, os negros, dizem, não, só tem branco naquele time, o que a gente vai fazer? E ele diz, olha, nós precisamos procurar unir esse país, porque senão isso aqui vai virar um banho de sangue sem tamanho. Né? E pode não ser o melhor dos mundos, não é mesmo? Mas evitou que houvesse esse conflito, que ia ser uma coisa terrível lá, através de uma atitude pacífica. Né? Quer dizer, dá sentido ao sofrimento. A pessoa cresce com o sofrimento. O Viktor Frankl foi uma pessoa que marcou bastante a minha vida. Quando nós estávamos fazendo mestrado em aconselhamento bíblico, eu li todos os livros em português dele, na época acho que eram 12 livros, e fazendo uma crítica em cima disso, e vendo alguém que no campo de concentração poderia estar reclamando e brigando com Deus e com o mundo inteiro. Ele serviu as pessoas e ele ajudou muitas pessoas a encontrarem o sentido na vida e esse sentido de missão. E eu creio que quando o profissional da saúde, nós temos aqui muitos capelães, mas muitos profissionais da saúde também, que são de vários credos e de vários hospitais também, do Brasil todo, e paliativistas também. E como é importante trabalhar além da técnica, trabalhar com o coração, trabalhar, como a doutora Gorete também falou, vendo a pessoa por dentro, levantando a biografia da pessoa e tratando-a como gente, né, e ajudando-a a encontrar no relacionamento com Deus o sentido para a sua vida, sentido para viver e o sentido para partir também. Quando nós trabalhamos nos hospitais, nós temos um trabalho, hoje o reverendo Heber está aqui na frente, dirige, principalmente no Hospital Cruz Azul, que é Minutos com Deus, devocionais de 7 minutos com os profissionais da saúde dentro dos hospitais. E isso faz uma diferença enorme, uma meditação de 4 minutos, levantando os motivos de oração e orando por eles também. E eles começam a trabalhar vendo a importância do relacionamento deles com Deus e do que eles estão exercendo como papel ali dentro daquele hospital, cuidando de pessoas por inteiro, a sua missão. E isso transforma as suas vidas também. Eu quero apresentar aqui, aproveitando que nós hoje temos um pouquinho de tempo só, alguns livros. Tem ali 2 mesas de livros. Alguns deles são de minha autoria. Esse daqui é Consolo, o estudo no livro de Jó, mostrando como Deus realmente conforta o coração da pessoa. Aconselhamento a pessoas em final de vida, como lidar com pacientes em cuidados paliativos, o que falar, o que não falar, como lidar com a família. Um câncer que eu tive de tireoide rendeu 2 livros. Então, como tirar do sofrimento alguma coisa boa. E um deles é esse daqui, O Meu Deus é Maior que o Câncer. Um consolo para pessoas que estão atravessando momentos difíceis. No Leito da Enfermidade é o nosso manual de capelania hospitalar. Então, o prefácio é do professor Dr. Vicente Amato Neto, que era o secretário da Saúde do Estado de São Paulo e também superintendente do HC, e ele mostra o papel da espiritualidade no serviço de saúde, na assistência de saúde, como é importante. Ele nos deu muito incentivo e toda a liberdade dentro do HC também. Mal em Bem, um estudo no livro de
Gênesis, a história de José do Egito e como Deus é capaz de transformar todo o aparente mal em bem, quando nós confiamos nele. Este daqui, cuidando de quem cuida, é o cuidado com o cuidador do paciente grave ou em final de vida. Essa pessoa precisa de uma palavra de conforto, de esperança, orientações para como dividir tarefas também e ficar com menos peso ou compartilhar o cuidado do seu querido. E baseado também no que Deus diz sobre conforto, consolo, sobre direção para a vida dele. Este daqui é Cuidar na Essência, um livreto que nós fizemos, equipes de cuidados paliativos, tem uma parte também minha e do pastor João aqui, mas são várias visões de áreas profissionais diferentes sobre cuidados paliativos. Foi adotado pelo Ministério da Saúde e está sendo distribuído também para todos os hospitais. Então, se vocês quiserem aproveitar esse tempinho agora, final, e já poderem também adquirir. Ah, é verdade. Esse daqui é o meu 25º livro, Esperança para Viver e para Partir, Espiritualidade na Prática de Cuidados Paliativos. Nós vamos estar lançando aqui na hora do almoço do dia 6, nessa sexta-feira. Então, eu escrevi tendo como pano de fundo a vida de um médico, que era médico dos funcionários aqui do Mackenzie, Dr. Rudi Uchoa, e que, na primeira consulta que ele me fez, ele pediu, por favor, agora vamos trocar de lugar. Eu sou o paciente, eu tenho 40 anos, 4 filhos, e eu fui diagnosticado com um câncer extremamente agressivo, já tenho metástase em várias partes do corpo, e eu tenho pouco tempo de vida. E eu quero que você cuide de mim e me ajude a fazer um plano para lidar com todas as questões da minha vida, mas que você me acompanhe até o final. Então, como pano de fundo, tem a história do Dr. Rudi, vários trechos que ele escreveu também no livro, porque ele era muito transparente, contava muito o que ele estava sentindo, um homem de uma fé linda e transparente. E também tem vários outros profissionais da saúde, tem 6 ou 7 médicos que escrevem capítulos, e alguns dos nossos capelães também, contando as suas experiências. E mais uma paciente também, que é uma professora da Faculdade de Nutrição, aqui de São Paulo. Então, sexta-feira, vocês vão ter alguma coisa especial e um coquetel na hora do almoço, aqui mesmo, com muitos outros convidados também, para a gente compartilhar essa alegria também, esse privilégio de poder contar uma história tão bonita, tá bom? Eu quero orar com vocês, desejar uma boa noite, e lembrem-se que amanhã a gente começa às 18 horas com um coffee break. Então, é um tempo especial para a gente poder conversar, trocar ideias, se conhecer melhor. 18h30 começaremos o nosso... continuaremos com o nosso congresso, né, com as palestras do nosso congresso. Vamos orar, então. Pai, nós te agradecemos demais por esse tempo tão especial que tivemos aqui hoje, por tanta coisa que aprendemos, por tantas pessoas tão especiais. Muito obrigada porque o Senhor trouxe cada um dos nossos queridos congressistas também aqui, e porque o Senhor deu segurança a eles na viagem, e o Senhor também os livrou de males, como no caso do pastor Anésio também, no dia de hoje. Muito obrigada pelo cuidado que o Senhor tem por nós em cada momento das nossas vidas. Nós queremos descobrir a cada dia a missão que o Senhor tem para nós, para que sejamos uma bênção onde o Senhor nos colocar, que servamos para a glória do Teu nome e para a bênção de muitas pessoas.
Pedimos que o Senhor esteja levando cada uma para as suas casas ou para as suas hospedarias, em lugares seguros, de maneira segura, e falando aos seus corações continuamente, Pai. Muito obrigada por esse encontro. Em nome de Jesus. Amém.